E a gente está vivendo aí nesse ano de 2022, logo após as eleições para presidente do Brasil, nós vivemos um clima assim quase que apocalíptico, né? Tá uma coisa, tem muita gente que está perdida aí, né? Tá muitas incertezas e batendo até um desânimo nas pessoas. A gente não pode se deixar levar aí pelo desespero, né? A gente tem que ter a confiança em Deus, né? A gente sabe que tá assim uma mistura de fim do ano com fim do mundo, né? Mas assim, um católico ele não pode se deixar abater, né? Pelo desânimo. Nós confiamos em Deus, a nossa confiança está em Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Presente verdadeiramente no Santíssimo Sacramento. Então, por isso que a nossa esperança não está, né, aqui nesse mundo. O mundo jaz no maligno. E isso nosso Senhor Jesus Cristo já falou, né? Então a gente tem que estar bem ciente disso, não podemos baixar a guarda, não podemos esmorecer, essa que é a verdade. E a nossa confiança não está em nenhum homem, né? Exatamente. Não está nem num homem da direita, nem no homem da esquerda, nem no homem do centro, nem um homem do Supremo Tribunal Federal, nem nas Forças Armadas, né? A nossa confiança está em nosso Senhor. Eu confio em nosso Senhor com fé, esperança e amor. Não é isso? Então, muito bem. Mas, coincidência ou não, bem nessa época que a gente está vivendo tudo isso, nós católicos, né, como que num tríduo, você sabe o que é um tríduo, né? Uma sequência de 3 dias. Como que num tríduo nós comemoramos 2 datas importantes e rejeitamos uma outra. Desse tríduo, 2 a gente comemora, outra a gente rejeita, a gente combate, tá? Porque é uma festa pagã. Então nós estamos falando de quê? Nós estamos falando do Dia dos Fiéis Defuntos, que foi ontem, dia 2. Do Dia de Todos os Santos, que foi anteontem, dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, né? E estamos falando também do dia 31, que é o dia de Halloween. É bom a gente colocar um parênteses aqui, porque a festa de Todos os Santos, a CNBB, ela transferiu a solenidade para o domingo, para facilitar que as pessoas possam participar. Mas o dia certo mesmo, o dia correto, é o dia 1º de novembro. Então, esse tríduo aqui, né? 31, Halloween, dia 1º, Todos os Santos, e dia 2, os Fiéis Defuntos. Isso que nós queremos falar um pouquinho, ter esse bate-papo aqui com vocês, que vocês participem, que vocês mandem mensagens, que vocês façam perguntas, para a gente poder trabalhar esse tema na live de hoje, né, Carol? Isso mesmo. Dia 31 também é o dia do Saci, e é o dia da Reforma Protestante, que nós explicamos, nós já explicamos, né, aqui no vídeo. É chamado de Reforma Protestante, mas nós, né, consideramos uma deforma protestante. Se é o dia das bruxas, né? É o dia que se inicia o ano satânico no calendário do capiroto, né? Então, por se tratar de uma festa pagã, a gente vai deixar esse tema por último, certo? Vamos começar falando das almas do purgatório. Hoje é dia 3, então a gente vai começar pelo dia 2, depois dia 1º e depois dia 31. Terminamos com o dia 31. Exatamente. Tá? Então, né, vamos por essa ordem, certo? Certo. Então, o dia de finados, né, que foi ontem, é uma ótima oportunidade, assim, para que a gente reze com especial fervor pelas almas dos nossos parentes, nossos amigos, benfeitores falecidos, né, enfim. E também uma excelente ocasião, assim, para a gente renovar a nossa fé numa realidade que hoje é um pouco esquecida, né, e negligenciada também, que é o purgatório. Então, o purgatório, já nas catacumbas do primeiro século, os primeiros séculos, né, ali no início da era cristã, a oração pelos fiéis defuntos já aparece. E sim, porque ela já tem lá no Antigo Testamento, lá no livro de Macabeus, né, oração pelos defuntos, né, pelos mortos. Exatamente. E aí os registros, né, que existem já nos primeiros séculos nas catacumbas dos cristãos, porque tem essa raiz na necessidade que nós temos após essa vida terrena de nos purificarmos para entrar no céu, né? Então, e é importante já citar aqui, já no início desse tema, que as almas, o tempo de merecimento já passou para elas, né? Então, as almas agora já não podem fazer mais nada por elas mesmas, somente nós.
aqui na Terra, né? A igreja militante que ainda continua combatendo o bom combate, né? Que nós podemos oferecer pelas almas do purgatório, né? Sufrágios, enfim, e benefícios para que elas alcancem o céu. Sabe uma coisa que eu acho interessante a gente frisar aqui? É porque no calendário civil está lá como feriado, né? Porque existem muitos feriados católicos, né? Que foram, assim, o Estado é laico, mas entraram esses feriados no calendário. Então, quando você pega o calendário, geralmente ele diz 2 de novembro, dia de finados, né? Mas o termo correto que a igreja usa é o dia dos fiéis defuntos, né? Finados são todos que morreram, todos que morreram, né? E aí a gente colocou como tema aqui para essa live, né? Qual é o destino da alma humana, né? O que acontece quando você morre, certo? Essa é a nossa temática principal. E quando você morre, né? Algumas almas elas podem ir direto para junto de Deus, almas santas, santíssimas, já eram santas aqui em vida, vão direto para o céu. Tem outras almas que rejeitaram completamente Deus, rejeitaram a misericórdia de Deus, rejeitaram a salvação, não querem saber de Deus e que vão direto para o inferno. E tem essas santas almas que precisam passar por uma purificação ainda, que são as almas do purgatório. Estes são os fiéis defuntos, né? Esses são os comemorados no dia 2. Então, quando a gente fala assim, dia de finados, a gente não está comemorando as almas do céu, porque as almas do céu a gente comemora no dia de Todos os Santos. A gente não está comemorando as almas do inferno, que a alma do inferno não é feita para comemorar, né? Só para se lamentar muito, né? Que alguém tenha ido para o inferno. Isso os pagãos lá, os satanistas, eles comemoram lá no dia de Halloween, que a gente vai ver depois, mais para o final. Então a gente está comemorando os fiéis defuntos, aquelas almas que às vezes nem foram tão fiéis aqui nessa vida. A gente conversava sobre isso hoje, né? Fazia assim, um papo filosófico ali no meio-dia. Às vezes nem foi tão fiel assim, mas num último momento, num último suspiro, teve uma contrição perfeita, teve um arrependimento, teve, né, alguma coisa que a misericórdia de Deus resgatou, não deixou aquela alma ir para o inferno, né? E ela está lá para ser purificada. Quem sabe, tem algumas que, quem sabe, vão ficar no purgatório até a volta de Jesus Cristo, né? Até a vinda de nosso Senhor, né? Quase que a eternidade toda, mas não é a eternidade toda, por quê? Porque no purgatório só tem uma porta de saída, que é para o céu. Muita gente pensa que o purgatório é como se fosse um lugar assim de indecisão. Estou lá pensando, será que eu vou para o inferno ou vou para o céu? Vou para o inferno? Não, se está no purgatório, não vai mais para o inferno. Exatamente. Já foi salva. Né? Essas almas estão salvas. E é importante a gente lembrar assim, que Deus, como nosso Criador, ele nos dá o livre-arbítrio, né? Ele nos dá a liberdade de escolhermos os caminhos aqui em vida, né? Que é o tempo de merecimentos que nós temos, né? Para conseguir merecer ir para o céu. Então, nós temos a liberdade, mas Deus quer salvar a todos. Então, nós não podemos presumir, por exemplo, como o Raimon falou, né? Assim, que uma pessoa, ela tenha ido para o céu já. Nós precisamos rezar pela alma dela. Isso. E também nem presumir que a alma foi para o inferno. A igreja não fala isso diz. E nós não podemos também falar isso. Enfim, a pessoa morreu assim repentinamente, não teve acesso aos últimos sacramentos, né? Enfim, você pensa assim, talvez não, ela não conseguiu se converter, mas ali no último momento, né, a gente não Carol, sabe. Não tem, será assim, em algum lugar, algum documento da igreja, aqueles arquivos secretos do Vaticano? Será que não tem uma listinha assim com todo mundo que está no inferno? Mas olha... Tá lá, Adolf Hitler está no inferno, né? Mussolini está no inferno, bom, né? Eu não tenho acesso a documentos secretos do Vaticano. Calvino está no inferno. Mas gente, brincadeiras à parte. Que gente... Não tem, não né? Existe. A gente só tem certeza que uma pessoa está no céu quando ela é canonizada.